proporcionado. Todos aqueles que vieram aqui se sentirão abençoados. Amém. Que Deus possa continuar abençoando vocês grandemente, que o Espírito Santo Amém. continue conduzindo lá de vocês e vocês sejam bênçãos por onde vocês passarem. Amém. Uma lembrancinha da nossa igreja. Muito obrigado. Que você fortaleceu grandemente. Vou mostrar não, hein? Mostra. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Posso? Eu Os meninos, tocador. os tocadores aqui. O Jéssica dirá um retrato de vocês. Nossos filhos. Retrato da família, pessoal. Amém. Obrigado pelo carinho. Tirando dele, depois ele pulou. Uma coisa que eu quero. Vai me dar junto? Agora fazer uma oração por eles. Santo Deus e Pai que estás no céu, aqui, Senhor, está uma família ungida pelo Senhor, Amém. no propósito que o Senhor determinou a eles, Amém. de pregar o Evangelho, salvar famílias, reestruturar famílias. Ele contou um pouco da história dele aqui ontem. Sabemos que o Senhor tem um propósito na vida dele, e eu creio que o propósito dele é ir e levar a mensagem do Senhor por onde que eles andam. Que a tua graça, o Espírito Santo os acompanhe, guiando os seus passos e as suas decisões, que estejam sempre em direção ao céu. É isso que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então.
novo. Que bom que você novamente fez a escolha certa. Novamente decidiu estar na presença de Deus e receber as instruções do Senhor. Amém? Amém. Estudamos muito, né? Nesse final de semana, aprendemos bastante. Na sexta-feira nós aprendemos um pouquinho mais sobre os nossos filhos. Será que faltou alguma coisa, né? Será que faltou alguma coisa na vida, na educação dos nossos filhos, que a gente falhou? Ainda dá para corrigir? Claro que sim, né? Há sempre tempo, há sempre oportunidade. Mesmo que os filhos já estejam mais velhos, há sempre oportunidade de você saber direcionar seus filhos no caminho do Senhor. Ontem nós estudamos um pouquinho e aprendemos um pouquinho de Deus, como manter relações boas, relações matrimoniais que sejam construtivas. Nós ouvimos um pouco sobre perdão e nós ouvimos um pouco também sobre reconciliação. Deus sempre deseja a reconciliação, mas também vimos algumas partes acerca da restauração, que não depende apenas de uma pessoa, depende dos dois. Os dois precisam querer, mas também há limites à restauração do casamento. Nós vimos situações específicas em que muitas vezes a dissolução é apoiada pela Bíblia e também pelo Espírito de profecia. Uma parte mais minuciosa, mais delicada acerca do divórcio, da separação. E hoje nós chegamos à reta final. Chegamos a um ponto onde iremos falar sobre sobre nós, de forma pessoal. Como está o Douglas, né, que está aqui pregando? Como está você espiritualmente? Vamos falar sobre a renúncia do eu. Será que estamos renunciando às nossas práticas que são perniciosas, que nos afastam de Deus? Será que nós estamos escolhendo o correto, escolhendo fazer a vontade de Deus, mesmo que está doendo um pouco tirar algumas coisas da nossa vida? Hoje nós iremos falar da renúncia do eu. É um assunto difícil de tratar, porque quando precisamos remover aquilo que gostamos, aquilo que temos de hábito há muito tempo enraizado em nossas vidas, se torna uma tarefa bem difícil, se torna uma tarefa bem árdua. Mas antes, né? Ontem eu esqueci e hoje eu não vou esquecer. Nós estamos cantando bastante, mas é sempre bom cantar. É sempre bom cantar. Eu queria cantar o nosso verso para memorizar. Eu não sei se vocês memorizaram na primeira noite que nós estivemos aqui. Ontem nós não cantamos. Queria chamar a Nayara para vir aqui. E se a Ana Lídia puder ajudar cantando também, né? O hino que a gente cantou na primeira noite, para quem não estava aqui, é aquele verso que está em Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar dele, vai se manter naquele caminho. Então o hino, ele serve para que a gente possa memorizar com mais facilidade os versos da Bíblia. Na verdade, a gente tinha um propósito da gente cantar um hino em cada dia, né? em cada momento daqui do culto. Mas não foi possível, né? Mas vamos cantar aquele versinho da primeira noite para que a gente possa, né, solidificar, né, e de fato memorizar esse hino, né? É mais ou menos assim, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando ficar velho, não se desviará. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando ficar velho, não se desviará. Provérbios 22, 6. Gravaram? Amém? Ensina a criança, que tudo vai dar certo. Glória a Deus.
Deus nos trouxe um assunto que é de suma importância para nós. Vamos orar. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Que o Senhor nos conceda luz e discernimento, meu Deus, para que nós possamos não apenas ouvir, mas também, meu Deus, reter o que será falado aqui, o que será lido. Por favor, meu Deus, nós não merecemos nada. Nós pedimos exclusivamente pelos méritos do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Renúncia, quando a perda se transforma em ganho. Quando perder é melhor que ganhar. Interessante, né? Geralmente perder não é muito bom, né? Perder não é muito bom. Nós estamos aí num mês, né? No mês de jogos, né? De Copa do Mundo e tal. E todo mundo quer ver a vitória, né? O seu time ali. Não sei se é Brasil, não sei se é Argentina, né? Mas aqueles que torcem nem querem ver a vitória do seu time. E não é diferente para nós. Nós estamos no mundo e nós queremos vencer, né? Nós queremos estar sempre com a vitória do nosso lado e não com a derrota, não é verdade? Mas muitas vezes é interessante nós renunciarmos e perdermos aquilo que lá na frente vai ser prejudicial para nós e ganharmos algo que a gente pensava que não ia ser tão bom, mas que no final vai ser muito bom. Vamos abrir nossa Bíblia. 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo quanto? Vocês sabem? 3. 2 Timóteo 3. Verso de 1 a 5. Vou ler na minha versão. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 5. Diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Vou falar de novo. Esse verso mexe muito com a gente. E a gente tem experiências bem interessantes com relação a esse verso. Cada um tem a sua experiência, cada um sabe onde se encaixou alguma vez na vida em um desses adjetivos aqui. E muitas vezes, algo que nós temos carregado há muitos anos, vem fazendo com que nós tenhamos, de forma muito evidente, esses adjetivos em nossas vidas. E isso não é bom, porque esses aqui são os frutos da carne. São os frutos da carne. E nós precisamos dos frutos do Espírito. Precisamos dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Domínio próprio. Não é isso? Tudo isso são os frutos do Espírito. E para que a gente possa produzir frutos assim, precisamos da reconciliação e precisamos renunciar muitas vezes. É interessante. O texto de hoje está lá em Mateus 16, 24. Olha só o que diz lá. Mateus 16, verso 24. Deixa eu ver se o controle vai me ajudar hoje, hein? Fazer um teste. Está reprovado já. Vamos lá. Qualquer coisa eu sigo por aqui mesmo, tá bom? Hoje eu imprimi aqui a pregação e está mais fácil de seguir. Vamos lá. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. O que seria isso? Negar a si mesmo. Se você construiu, vou falar como se fosse eu mesmo aqui. Se o Douglas construiu um eu, que ele achava que seria um eu muito bom, se ele construiu um caráter que ele achava que seria um caráter muito nobre, se ele pensava que essa
figura de homem seria muito bom, ele precisa desconstruir tudo isso. Agora, reflita você mesmo. Eu que construí a minha vida pensando que assim seria bom, pensando que eu seria muito valorizado na sociedade, pensando que eu seria uma boa pessoa, destrua. Negue-se a si mesmo. Negue esse eu que você construiu, que você pensa que você é, e permita que Deus faça algo novo em sua vida. Porque somente por meio dele nós conseguimos o quê? De fato ser aquilo que precisamos ser, e não aquilo que nós queremos ser. Olha que interessante. Negando o próprio eu. Jesus já afirma isso nesse verso que acabamos de ler na sua palavra. Uma historinha para quebrar o gelo. Em 1956, 5 missionários, eles resolveram evangelizar uma tribo indígena, uma tribo muito violenta que ficava lá na região do país do Equador. Alguns sabem, né? Na América do Sul nós temos o Equador, temos outros países também, mas o Equador tinha uma tribo que se chamava Guarani. Essa tribo Guarani era uma tribo muito violenta, mas mesmo assim, essa equipe, que entre eles estava Jim Elliot, que foi um grande missionário da época, dos anos 40, dos anos 30, resolveram enfrentar esse desafio. Chegando lá, eles começaram o desafio de evangelizar aquele povo. E, infelizmente, todos os missionários foram mortos. Foram brutalmente assassinados por aquela tribo, que era uma tribo indígena bárbara, que existia ali na região do Equador. Infelizmente, isso aconteceu. Aí vocês pensam, nossa, tudo acabou. Para que fazer atos de suicídio, atos de loucura que esses homens cometeram? Podemos pensar assim. E de repente sua família poderia ter pensado da mesma forma também. Mas muito diferente disso, a sua família resolveu o seguinte: as suas esposas, aquelas viúvas, resolveram ir para o mesmo lugar. E resolveram evangelizar a mesma tribo que assassinaram seus maridos. Chegando lá, elas conseguiram, por meio do poder do Espírito Santo, uma transformação total daquela tribo. Veja que maravilhoso. Aqueles homens renunciaram a algo que a gente estima muito, que é a própria vida. Eles resolveram negar-se a si mesmos a ponto de negar a própria vida, entregando-as para que pudesse abrir uma porta de oportunidade para aqueles bárbaros, para que eles conhecessem Jesus Cristo. Olha só que interessante, que coisa linda, né? E Jim Elliot, que foi um desses homens que foi assassinado como missionário, ele escreveu uma frase célebre, que fala assim, ó: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Olha que interessante. A gente quer pegar algo muitas vezes na nossa vida, e às vezes é aquele nosso bem material, às vezes é aquela nossa, não sei, algo que você estima muito, às vezes são os nossos próprios filhos que fazem com que nós esqueçamos do nosso cônjuge e colocamos eles em primeiro lugar na nossa casa. E nós não queremos renunciar essa hierarquia, a fim de colocar a hierarquia que Deus concebeu desde o início para cada um de nós. Pensa aí na sua cabeça. O que você está colocando em primeiro lugar? O que você está preterindo, está deixando no segundo lugar? Isso é muito importante nós mentalizarmos, porque nós precisamos considerar as primeiras coisas que Deus colocou para nós, para que possamos guardá-las, para que possamos ter como primazia em nossa vida. Eu queria contar a história agora de um personagem que é um personagem bíblico, é um personagem de desenho animado, é um personagem que, de fato, teve uma vida de fé, uma vida de poder, uma vida ali abnegada, uma vida de genuína consideração pelas coisas de Deus. Esse personagem se chama Abraão. Quantos aqui conhecem Abraão? Todo mundo conhece Abraão, né? O pai da fé. Abraão foi um homem incrível, de fato foi, mas foi um homem que não pecou?
Claro que não. Claro que não. Ele cometeu pecados também. Ele falhou muitas vezes na vida dele. Mas Deus, ele queria tirá-lo da sua terra, da sua parentela e fazer com que ele fosse algo diferente. Tinha um plano diferente na vida dele. Queria que ele se tornasse uma grande nação. Só que Abraão, ao longo dos anos, foi tirado da sua terra com 75 anos. Já pensou? Você recebe a missão índia com 75 anos. Índia é um bebê ainda, né, Índia? Comparado a Abraão, né? Mas 75 anos você recebe uma missão dessa. Ó, sai daqui, sai da sua parentela, esquece todo mundo, porque eu tenho uma missão nova para você. Eu tenho algo especial para a sua vida. E não só para você, mas para mim também, porque eu sou Deus. E eu quero fazer o melhor para toda a terra. E você vai ser bendito, na terra. Você vai ordenar bem a sua casa diante de si. Então, Abraão recebe uma missão depois de construir tudo na sua vida. Depois de ele ter criado amizades, depois de ele ter criado um ciclo familiar, depois de ele ter casado há muitos anos, depois de ele conseguir muitas coisas onde ele estava, na Caldeia, ali em Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão para uma obra especial. Passa-se os anos, 90 anos, 91, 93, 99 anos. Meu Deus, mas que negócio é esse? Como é que eu vou ser nação? Como é que vai acontecer esse negócio? Porque eu imaginava que para ser uma nação você precisasse de descendentes. Mas eu só tenho Eliezer. Só tenho Eliezer, que é o meu mais chegado servo ali, que cuida de muitas coisas para mim. Só tenho ele. Mas como é que vai acontecer esse negócio? O que vai acontecer? Deus falou: está vendo a areia? Está vendo as estrelas? Tenta contar. Tenta contar as estrelas. Tenta contar os grãos de areia. Você consegue? Logicamente, Abraão falou que não consegue. Então, sua descendência vai ser dessa forma. Sua descendência vai ser multiplicada e vai se tornar como um grão de areia. Um menino tão esperado, tão festejado pela sua chegada. Esse menino chegou. Mas Abraão, ele não questionava, ele aceitava. Apesar das suas brigas internas, suas guerras internas, ele não questionava o chamado divino. Ellen White diz assim, Patriarcas e Profetas, na página 126, diz assim, Abraão não questionou o chamado divino de forma alguma, não se deteve para indagar acerca da terra prometida, obedeceu imediatamente a ordem. Está aí a nossa dificuldade. Agora vai doer um pouquinho, porque desde quando nós somos crianças, nós resistimos a obedecer. Mamãe fala assim, filho, eu preciso que você faça esse serviço para mim. Mamãe vai sair e quando eu voltar, eu quero que esteja pronto esse serviço aqui. E a gente olha para o serviço, olha para o amiguinho brincando, olha para a tecnologia, olha para várias outras coisas. E o que nós fazemos? Nós preterimos a ordem e fazemos tudo que a gente gosta, não é isso? Tudo que a gente quer. E, infelizmente, nós não temos essa prontidão em obedecer. Nós vamos deixando para depois, né? Vamos deixando. E esse hábito, infelizmente, ele vai se enraizando em nossa vida. E quando nos tornamos adultos, além de sermos desobedientes, nós achamos que nós temos agora a capacidade de mandar em nós mesmos. Olha só. Nós temos agora, uma família, e agora é eu que mando. Mas aquela pessoa que manda, ela tem um grande defeito de caráter. Ela é uma pessoa o quê? Desobediente. Não é pronta a ouvir, mas é pronta a fazer o que bem quer, o que deseja. Isso é muito ruim. Isso é muito prejudicial na relação social que nós temos e na relação que nós temos com quem? Com Deus. Demoramos demais em ouvir. E não queremos mudar, porque nós achamos que o que Deus está falando não é tão bom. O que Deus está falando é bem por aí. Começamos a procurar, o que os advogados fazem, Vamos procurar brecha na lei. Vamos procurar brecha na lei, que vai ter uma brechinha aqui para mim. Então nós começamos a vasculhar aquilo que não precisa ser vasculhado. A ordem, ela é direta, a ordem ela é muito clara. Precisamos ser prontos em ouvir, E tardio em irar-se, tardio em nos afastarmos de Deus.
Muitas vezes queremos seguir a Deus sem abrir mão de nada. Queremos as promessas sem renunciar aos ídolos que estão no nosso coração. Mas não existe fé verdadeira se não nos entregarmos a Deus completamente. Precisamos entregar a Deus completamente o nosso coração. Só assim nós teremos a fé verdadeira. Renunciar, meus irmãos, é confiar mesmo quando nós não entendemos. Tem gente que questiona e precisa de justificativa e sem justificativa para que possa confiar, para que possa se entregar. Senão a pessoa não se entrega. Precisa que você elabore um TCC, um laudo, para que aquela pessoa possa ler e possa, não, de fato é isso mesmo. E Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente avance, mesmo sem entender algumas coisas hoje. Mas lá na frente, Deus não vai deixar a gente no escuro. Deus fala assim, lá, se eu não me engano, em Tessalonicenses: vocês não estão nas trevas, vocês estão o que? Na luz. Olha só, Deus nos coloca na luz, porque Ele é a própria luz. E Ele começa a mostrar para nós, por meio dessa luz maravilhosa, que chega ao nosso coração, né? Que é a palavra de Deus, né? Lá em Salmos 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Deus nos ilumina a todo instante em nossa vida. É uma sina, é uma jornada pesarosa, difícil. O caminho, meus irmãos, Jesus fala: estreito é o caminho que leva para o céu, para a salvação. Estreito é o caminho que nos leva até lá. Não é largo, não é cheio de coisas boas e tudo mais, não. É cheio de dificuldade mesmo. Por que tem dificuldades? Porque, a primeira coisa, tem dificuldades porque nós fomos formados. Nós pensamos que nós criamos um ser maravilhoso, um ser muito bom, um ser de caráter. Jesus fala: negue-se a si mesmo. Você tem que fazer tudo ao contrário. Tudo que você foi ensinado a fazer e tudo que você faz está totalmente contrário ao desejo de Deus. Precisamos o quê? A palavra é muito fácil. Renunciar. E renunciar dói. Renunciar dói. Quando você vê duas crianças brincando, uma que tem 5 carrinhos, outra que tem apenas um carrinho, você vê ali o espírito das duas, né? Aquele que acha que tem muito e aquele querendo um outro carrinho também, para que possa ter mais ou menos a mesma quantidade. Então o nosso espírito ele é ruim desde quando nascemos. Infelizmente isso acontece com a gente. A natureza do pecado está infiltrada dentro de nós. Mas o que Deus quer? Esqueça a si mesmo, negue-se, para que eu possa o quê? Corrigi-los, para que eu possa colocar vocês no caminho correto. Mas é um caminho que vai contra a mão do mundo. Não é muito legal, né? Mas é necessário. Gênesis 22 tem uma história interessante. Abraão falhou algumas vezes como pai da fé. E isso naturalmente é normal. Falhamos também. Mas Abraão havia escolhido diretamente por Deus, conversava com o Pai. E nós sabemos, quanto mais isso nós temos, mais nós somos o quê? Cobrados. Mais nós somos responsabilizados pelos nossos atos. E esse pai da fé, o homem que obedeceu com prontidão, muitas vezes usou de artifícios que Deus não gostou. E Deus, Ele trabalha com a gente da seguinte forma, de uma maneira bem didática. Deus, Ele quer que a gente seja aprovado. Mas como ser aprovado? Vem provas em nossa vida. Estudamos na semana passada sobre tribulações. E as tribulações vêm sobre nós a fim de que possamos ser aprovados e provados. Provados no fogo da tribulação. Para que Deus possa mostrar a todo o universo que o que Ele faz é o melhor. Que a transformação que Ele tem feito no seu coração, Ele pode fazer em qualquer pessoa que entregar a sua vida a Ele. Olha que maravilha. Mas precisamos passar por provações. E Abraão foi reprovado em algumas. E agora Deus queria mostrar que o seu servo havia mudado. Agora ele confiava o quê? Inteiramente em Deus. E quando nós vamos lá em Gênesis 22, nós temos uma prova que não é prova para qualquer homem. É
É prova para homem de verdade. É prova para aqueles que estão dispostos mesmo a estar no céu com Jesus. Olha só, o verso 1 diz assim, ó, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, nossa, engraçado, né? Quando eu olho isso aqui, nós está tudo bem, o filho está crescendo, né? As ovelhas estão no pasto, está tudo bem, eu estou enriquecendo bastante, né? Tenho meu dinheiro, tenho meus servos, né? Todo mundo vive uma comunidade religiosa aqui, tem um altar que eu sempre estou erguendo, sempre fazendo os cultos, as pessoas louvam e exaltam o nome de Deus, está tudo tranquilo, né? É que nem Jesus, né? Nós vemos a história de Jesus, quando ele está lá, né? Meus discípulos, eu sei que está tudo bem aqui, eu sei que está tudo tranquilo, mas vamos lá para outra margem. Vamos lá para outra margem. Aí o discípulo olha assim, mas a outra margem, o pessoal que quer te fazer rei, quer declarar que o Senhor é Messias, quer colocar o Senhor no trono e nós somos os seus, né? Os seus corregentes, vamos reinar juntamente contigo. Nós somos os 12 escolhidos e tal, mas o Senhor quer ir para outra margem. Jesus, vão para outra margem. Para chegar na outra margem, sabe o que aconteceu? Uma tempestade, né? Muito grande. E Abraão não foi diferente, né? De repente Deus olha, né? Você olha assim, de repente Deus olha para Abraão, né? Passado algum tempinho, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha só. Na manhã seguinte, ou foi no mês seguinte, hein? Como é que foi? É na manhã mesmo ou no mês? No ano seguinte? Na manhã. Na manhã seguinte. Prontamente ele fez o quê? Ele obedeceu. Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Imagine que esse olhar, né, de Abraão demorou um pouquinho. Ele começou a pensar, enquanto estava o quê? Olhando para esse monte, ao longe. Ele deve ter pensado, nossa, está chegando. Está chegando o momento. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, eu voltarei. Está escrito aí? Como é que está escrito? Depois de adorar, eu voltarei? Está no plural, não está? Voltaremos. Abraão acreditava que ele ia voltar sozinho? Não. Isso é interessante. Detalhes que são interessantes. Por quê? Abraão acreditava que haveria um livramento da parte de Deus. Chegaria um momento que ele seria o quê? Que ele teria seu filho de volta. De alguma forma, ele ia voltar com quem? Com Isaque. Quando nós lemos patriarcas e profetas, nós entendemos um pouco da agonia, da angústia que passou Abraão. Nós entendemos que Abraão, ele ficava pensando, mas será que esse foi o chamado de Deus? Será que essa foi a ordem mesmo de Deus? Será que eu não entendi nada de diferente? Será que teve alguma vírgula, algum ponto, algum tio que eu esqueci de prestar atenção? Eu estou meio velho, de repente não estou escutando tão bem. Será que Deus tem uma ordem diferente? E Abraão pleiteava com Deus. Foram 3 dias de longa caminhada até chegar no local. E Abraão estava pleiteando com Deus e pedindo para Deus, para que Deus, né, interpretasse ou mostrasse se ele de fato ouviu bem essa ordem. Mas se passaram 3 dias e Deus ficou o quê? Deus ficou calado. Deus não falou nada. 3 dias. Ele sabe que quando ele conversava com Deus, Deus logo respondia. Mas foram 3 dias de silêncio, um silêncio matador, um silêncio ensurdecedor, que deixou Abraão apavorado com aquela ordem. Nunca Deus tinha dado a ordem para sacrificar alguém, para sacrificar um ser humano. Deus não trabalha dessa forma. Abraão poderia recuar, mas foram 3 dias, não recuando, mas sempre o quê? Caminhando.
até que avistou o Monte Moriá, de longe. E ele falou assim consigo, né? Está chegando o momento. Vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. Abraão tinha fé que ele voltaria sozinho, não. Ele voltaria com Isaac. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai: Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Agora a pergunta mais difícil que Abraão teve que responder. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagino as pernas de Abraão ficando assim tremendo, sem chão. Meu Deus, o que eu falo agora? O que eu falo? Ele poderia dizer qualquer coisa, mas olha só o que Abraão responde. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Nossa! Isso é muita fé. Isso é muita fé. Por que é fé? Por que eu estou dizendo que é fé? Vamos pensar, vamos raciocinar. Qual foi a ordem que Abraão ouviu de Deus? Para levar seu filho o quê? Ouvi não. Para levar seu filho o quê? Sacrificar. Abraão sabia qual era a ordem? Sim. Veio uma ordem diferente de Deus nesse percurso, veio, né? Não veio nenhuma ordem diferente. E qual a pergunta de Isaac? Pai, tem fogo, tem a lenha, tem um cutelo. Mas cadê o cordeirinho? Cadê o cordeirinho? Onde é que está? Abraão poderia ter falado: não, você vai ser o sacrifício. Você vai ser sacrificado, essa foi a ordem de Deus. Só que Abraão não utilizou dessa palavra, dessa frase. O que ele falou? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Veja que fé. Veja que confiança. E essa confiança não veio de uma hora para outra. Não, vou ficar bem confiante hoje, porque hoje eu estou a fim de ficar confiante. Não, isso não existe. Foi um processo. Foi uma vida, uma caminhada ao lado de Deus. Ele renunciou tudo, inclusive o seu filho. E ele entendeu que aquela ordem precisava de ser obedecida. Precisava ser cumprida. Vamos continuar. Isaac era a promessa. Isaac era um milagre. O filho da sua velhice. Uma mulher estéril que não podia ter mais filhos, agora teve um bebê. O futuro da família era Isaac. Era o sonho realizado. Mesmo perplexo, Abraão obedece. A prova era muito mais severa do que for imposta a Adão. O céu inteiro contemplava com admiração e espanto a inabalável obediência de Abraão. Patriarcas e Profetas, página 155. Todo mundo observava quem? Abraão. Todo o universo observava quem? Abraão. Todos queriam ver se de fato o que Deus havia falado sobre Abraão era verdade. E se de fato um relacionamento entre um pecador e Deus poderia trazer reconciliação ao ser humano. Se de fato se enviasse Jesus nessa terra, haveria salvação para aqueles que estavam perdidos. Tudo isso estava envolvido. Porque tudo isso apontava para quem? Apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. No Monte Moriá, Abraão nos ensina que fé não é ausência de dor. Obediência não significa compreensão total. Renúncia é confiar mesmo chorando. Quando Abraão levanta o cutelo, então, naquela cena ali, o filho amarrado, já entenderam que seria o sacrifício. Abraão levanta o cutelo, mas o anjo do Senhor intervém, dizendo: basta. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você confia em mim. Deus impediu, Deus proveu, Deus intermediou aquela situação para que todo o universo compreendesse que não somente nessa situação de Abraão,
mas também que todo ser humano teria uma provisão, amém? Todos nós temos uma provisão, mas precisamos crer e precisamos criar um relacionamento tal que renunciar se torne algo natural em nossas vidas. O Deus que pede entrega também provê o nosso sustento. Muitas vezes tememos renunciar porque pensamos o seguinte: o que será da minha vida? O que vou perder? Como vou sobreviver? Mas Deus nunca abandona aqueles que colocam sua vontade em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Só que pensam, amém? Que pensam, Deus é maravilhoso. Olha o que diz lá, Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 107. Jamais alguém fez qualquer sacrifício real por Deus sem receber 100 vezes tantos nessa vida. 100 vezes tanto nesta vida. Já fez o cálculo? Já contou? Uma renúncia, 100 vezes mais bênçãos. Olha só. Vale a pena? Vale a pena. Precisamos confiar. Vale muito a pena. O que você precisa renunciar hoje? Renúncia não é apenas deixar bens materiais. Muitas vezes pessoas pensam isso. Lembra da história do jovem rico que fala, não, o jovem rico, ele tinha muitos bens e resolveu que não venderia seus bens, não daria para os pobres. E isso fez com que ele perdesse a salvação. Mas não é só isso. Às vezes Deus pede o abandono de pecados que são ocultos. Estamos vivendo um tempo em que nós temos muitos problemas particulares, vamos dizer assim, e pessoais. Problemas que os casais têm, pecados ocultos acariciados por cada um de nós. Cada um está na sua mente o seu pecado oculto. A nossa igreja está vivendo um momento de mornidão profunda. E nós não estamos nos apercebendo que o tempo está chegando. A porta da graça está quase se fechando. Estamos vivendo em tempos que são tempos emprestados. São tempos que não podemos brincar de ser cristão. E a renúncia faz parte da vida do cristão. Precisamos escolher hoje, meus irmãos. Precisamos escolher hoje a quem servir. Assim como Elias proclamou no Carmelo, escolha hoje, assim como Josué proclamou, escolha hoje a quem vocês vão servir. Ele declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Amém. E possamos também declarar dessa forma. Tem um pouco tempo, já estou terminando. Mas Deus, Ele provê, Ele precisa que nós escolhamos fazer essas renúncias hoje. Precisamos. De repente nós estamos dentro de relacionamentos tóxicos, amizades que nos afastam de Deus, né? Pessoas que ao invés de nos colocar no caminho de Deus, dão maus conselhos, assim como aconteceu com o filho de Salomão, Roboão, recebeu conselhos dos seus amigos, ao invés de seguir o conselho daqueles que eram experientes e conhecia bem a vida política. Ele resolveu escolher os maus amigos, os maus conselhos. De repente o nosso orgulho nos envaidece e faz com que a gente não reconheça que estamos errando dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Precisamos ter humildade. E é aqui que Deus fala da humildade, porque aqueles que são humildes vão herdar com certeza o reino de Deus. A vaidade às vezes faz parte da vida. Muitas vezes a gente olha para o padrão do mundo, o que o mundo está mostrando nas suas vitrines. Nós queremos ter aquilo que o mundo tem. E muito do que está sendo mostrado são coisas artificiais, não são a verdade. E nós queremos obter um padrão inalcançável para uma vida comum, para pessoas que são vitrines escolhidas, para que possam servir de comércio, para que possam desempenhar algo que nós não devemos desempenhar nesse mundo. Então, a vaidade é algo destrutivo. Eu não estou falando de cuidado, eu não estou falando de higiene, que é necessário para todo mundo, né? Todo mundo precisa ter o seu cuidado pessoal e a sua higiene. Mas há padrões, há níveis que a sociedade tem cobrado da gente que, infelizmente, quando nós nos colocamos nessa vereda, nossa vida não fica muito bom, nossa vida não fica muito boa. Nós ficamos desgastados, nós ficamos infelizes, nós ficamos ansiosos e muitas vezes depressivos também. Há hábitos que são prejudiciais, precisamos renunciá-los. Sonhos incompatíveis com sua vontade. Vontade de quem? A vontade de Deus. Jesus declarou, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Renunciar tudo quanto tem. É pesado, sim, mas precisamos. Jesus declarou outras coisas também, mas ele falou assim, lá em Jesus não desculpa, Ellen White afirma da seguinte forma: aqueles que seguem a Cristo devem colocar os pés nas pegadas do Mestre, da renúncia e do sacrifício. Precisamos nos entender e olhar como modelo, o padrão, que esse padrão você pode olhar e pode tentar imitar, com certeza, você vai ser muito feliz, que é o próprio Senhor Jesus. Toda renúncia em Deus produz vida. A maior prova disso foi o próprio Jesus Cristo. Ele deixou a glória do céu, a adoração dos anjos, o seu trono, renunciou também aos seus atributos da divindade. Quantos aqui já sabia que Jesus teve que renunciar os seus atributos de divindade para estar aqui conosco? Quantos aqui já sabia? Jesus teve que renunciar isso. Já pensou? Você é onipotente, você é onipresente, você é onisciente, você é eterno, e você renuncia a tudo isso. Você é dono do universo, e você resolve se rebaixar e se tornar como aqueles que rejeitaram o próprio Deus, que pecaram, que foram desobedientes. Jesus renunciou tudo isso. E alguns não associam, a questão de Jesus ter que ir para o céu e o Espírito Santo vir. Jesus tinha uma obra sacerdotal no céu. Tem uma obra sacerdotal que está sendo realizada lá no santuário celestial. Está sendo realizada essa obra por Jesus. Mas Jesus, ele não poderia continuar aqui, porque ele não poderia alcançar todas as pessoas, porque ele havia renunciado o quê? A sua onipresença. Precisava do Espírito Santo, que tinha todos os atributos, descer, para que enfim pudesse convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Que renúncia! Uma renúncia completa. Mas ele não foi só apenas uma renúncia do seu trono, da sua glória, dos seus atributos, mas ele renunciou à sua vida por nós. Jesus Cristo, ele escolheu morrer por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É um amor totalmente diferente do romance que a gente costuma perceber, costuma assistir. É um amor diferente, é um amor que entrega. É um amor incondicional, que mesmo nós sendo ainda pecadores, como diz lá em 1 João, ele nos amou primeiro. É de ficar sem palavras. Jesus Cristo resolveu nos amar, mesmo ainda nós sendo pecadores, sabendo que ia ser rejeitado. Mas ainda há oportunidade. Amém? Amém. Conta-se a história de um músico. Com essa história vamos fechar. Conta-se a história de um jovem músico extremamente talentoso, que recebeu uma proposta milionária para seguir uma carreira que traria para ele fama internacional. Porém, essa carreira exigiria abandonar seus princípios cristãos. Esse jovem ficou com muitas dúvidas. Ficou muito temeroso de perder uma grande oportunidade de nunca mais poder prover o alimento, o sustento para a sua família. Ele orou a Deus, ele buscou o Senhor. E os amigos disseram: você perdeu a oportunidade da sua vida, você quer perder? E os amigos todos os dias iam falar para ele: você quer perder a oportunidade da sua vida? Mas ele falou o seguinte, que ele não aceitaria a proposta. Ele recusou a proposta. Ele falou que ele não deixaria o seu Deus. Mas anos depois, aquele homem tornou-se missionário e influenciou milhares de pessoas para Cristo através da música cristã. Amém. Em certo testemunho declarou o seguinte, uma frase que ele falou: naquele dia pensei que estava perdendo tudo, hoje entendo que Deus estava me salvando. Amém? Amém. Tem muitas escolhas que precisamos tomar. Mas nesse dia eu quero que você olhe para a sua família.
Olhe para os seus queridos nesse momento. Aqueles que estão com a sua família aqui, por favor, fiquem perto um do outro. Se achega a tua família. Pode colocar uma música de fundo, irmão. Achegue-se a sua família. Fique bem pertinho dele. E agora é o momento da gente renunciar. Começar a nossa renúncia por atos de afeto e atos de reconhecimento. Nós vamos entender agora que o nosso relacionamento ele começa com a renúncia. Quando nós nos casamos, nós escolhemos um parceiro ou uma parceira para passar o resto da vida com ele. Não é verdade? Isso é muito bonito. E nós renunciamos desde então o quê? A nossa vida de solteiro. E agora nós temos o quê? Uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida muito melhor. Uma vida de desafios. Quando nós somos filhos, nós também, desde pequeno, nós renunciamos. Renunciamos o nosso querer, os nossos desejos. E começamos a ouvir nossos pais, que são mais experientes, que passaram por muitas coisas na vida. E nós renunciamos desobedecer. Nós não queremos as nossas próprias vontades. Queremos ser obedientes aos nossos pais porque eles sabem e reconhecem e eles sabem o que é melhor para cada um de nós. E agora de forma pessoal, quando nós temos um relacionamento com Deus, tem coisas que nos pregam a esse mundo, tem correntes que nos prendem a esse planeta, as coisas daqui. E você sabe na sua mente quais são as coisas que você precisa renunciar, para que assim você possa ter um relacionamento claro, um relacionamento tranquilo, e não se esconda de Deus, como Adão fez quando pecou, mas sim ter a oportunidade de ver o Salvador sempre e buscá-lo de todo o coração, enquanto pode achá-lo. É o momento de você olhar para o seu cônjuge, para os seus filhos e falar assim, ó, me perdoa, me perdoa. Não precisa explicar nada, não precisa justificar nada. Apenas o ato de pedir perdão é o suficiente. Vocês se conhecem, vocês sabem o que aconteceu. Chega para sua mãe, chega para o seu pai, fala assim, me perdoa, me perdoa. Eu não tenho sido bom, eu tenho sido desobediente a Deus, e muitas vezes revela essa desobediência por meio dos meus atos, e acabo prejudicando você, acabo magoando você. Renunciar é importante. Vamos ficar em pé? Vamos ter uma música ainda, né? Fique em pé ainda não, desculpa. Daqui a pouco a gente fica em pé. Fique um do lado do outro. Conversem entre si. Dê uma chance. Amém? Mais uma chance, bem sua. Bem. Que bom que temos mais uma chance. Deus nos dá mais uma oportunidade essa noite para nos entregarmos a Ele. Vou colocar em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí.
sabe o caminho. Confia nele. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixe a tua companhia que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Para receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Tua graça, não sei onde eu estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. Para receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Eu receber os teus milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador. Confiamos no poder de Deus, amém? Amém. É um poder que transforma, é um poder que restaura, é um poder que nos dá condições de sermos diferentes. E um poder também que pode fazer com que nós renunciemos aquilo que tem mais na nossa vida de apegado e precisamos nos livrar, nos desvencilhar. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Santo, santo, santo e eterno Deus. Pai querido, estamos na Tua presença porque nós sabemos, reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, somos destituídos, meu Deus, da Tua glória. Perdemos no Éden, meu Deus, aquilo que nos revestia, que era o próprio caráter de Cristo. Ó meu Deus, nós precisamos muito da Tua companhia, precisamos do Teu poder e precisamos, meu Deus, de uma mudança, de um reinício, meu Deus. Tu conhece, meu Pai, o coração de cada pessoa que está aqui. Ó meu Deus, não sei se as minhas palavras foram suficientes, mas eu tenho certeza que o poder do Espírito Santo é mais do que o suficiente. Amém. Que todos possam confiar, meu Deus, que todos possam estar fervorosos e alegres, que o coração deles se encha do Espírito, para que eles possam ter uma novidade de vida, meu Pai. Amém. Falamos, meu Deus, nesses 3 encontros, falamos sobre os relacionamentos, meu Deus, e agora nós falamos do relacionamento nosso com o Senhor, sobre a nossa confiança, sobre a nossa lealdade, mas principalmente sobre as renúncias que precisamos fazer. Ó meu Deus, nós confiamos que nós podemos mudar, porque a promessa foi dada. O Senhor falou, meu Deus, que mesmo que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou como carmesim, eles se tornariam brancos como a lã. Nós confiamos nisso, na restauração do nosso caráter, meu Deus. Nós acreditamos no poder da vitória também que o Senhor pode nos dar, dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, das nossas más tendências, do nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que nos afasta de Ti, meu Deus. Por favor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós não merecemos, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor quer o nosso melhor. Sabemos que o Senhor Jesus renunciou tudo
tudo por nós. É nos méritos dele, meu Deus, que nós pedimos isso. E nós somos imensamente gratos, porque ainda há tempo. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fico grato por todos vocês que vieram a esses encontros. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam ter um bom retorno aos seus lares. E leve essa mensagem com vocês ao longo da semana. Amém?